dias, né, nesse horário. Quarta-feira o trabalho é à tarde. No sábado o nosso trabalho é às 5 horas e no domingo às 10 horas da manhã. Quem por acaso quiser passar pelo plantão, a gente pede que chegue pelo menos uns 45 minutos, uma hora mais ou menos antes, que assim depois dá tempo de assistir as palestras e tomar o passe, né? Também nós fazemos o trabalho de assistência social, atendendo 30 famílias, e a casa está em falta com arroz, massa de tomate e café, porque vão ser entregas cestas básicas no dia 12, né, agora desse mês, e monta na quarta-feira, então estão faltando esses ingredientes, né, o arroz, a massa de tomate e o café. Molho de tomate e o café. Quem quiser colaborar, até quarta-feira, pode trazer aqui para completar o resto das cestas, né? E também cada 15 dias, aos sábados, cada 15 em 15 dias, de sábado, a casa sai para levar um suco, um café, um lanche para as pessoas que estão aí embaixo estão aí na Cruzeiro do Sul, embaixo dos viadutos. Também quem quiser participar, as portas estão abertas. Agora nós vamos nos envolvendo com a calma, com a paz, a tranquilidade, entrando em sintonia com o plano espiritual, sentindo a presença dos nossos irmãos da espiritualidade, que estão aqui nos envolvendo, sentindo a presença de Jesus, nosso amado Mestre, nosso irmão maior. Vamos sentindo o seu abraço forte, nos envolvendo, nos fortalecendo. Pois é nesse momento que nós chegamos aqui, que nós chegamos para nos reabastecer, aumentar as nossas forças para os embates da vida, sentindo que o nosso Mestre está sempre do nosso lado. Não tem o porquê do desespero, da dor, porque Ele é o Pai maior, Ele que nos fortalece, Ele é aquele que nos dá a mão e nos carrega em seu colo. Portanto, é muito importante que sejamos receptivos a todas essas emanações que vêm do alto, que vêm do nosso grande Senhor, Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. E hoje a nossa palestra, quem vai fazer é a Cleide, que vai falar do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, é Gozos Futuros, certo? Boa noite a todos. Acho que eu já cumprimentei todo mundo, mas é sempre um prazer falar boa noite, né? Como é bom falar bom dia, como é bom cumprimentar os amigos, os companheiros de jornada. E melhor ainda quando a gente vê só rosto amigo, né? Quando a gente vai falar e não quer falar, sabe como é que a coisa é complicada. Bom, o tema para hoje era sobre a depressão. E, infelizmente, o expositor não pôde comparecer. Então, o tema vai ficar para a próxima semana, se Deus quiser, né? A depressão é um mal que está atingindo a todos, indistintamente, né?
Nós, quando nos apercebemos da coisa, ela já aconteceu. Então, a própria vida está nos levando a isso. E as pessoas que não tiverem fé, que não tiverem confiança e que não tiver atrás de si uma força maior, ele vai cair. E é realmente isso que está acontecendo com a humanidade toda, né? As pessoas pediram, evoluíram, as mulheres saíram dos lares, porque, na realidade, o homem hoje, o homem no geral, o homem e a mulher, ele é medido pelo poder econômico que ele tem. E esse poder econômico, algumas vezes, pode nos levar a caminhos que não são muito simpáticos, né? Nós, às vezes, agimos corretamente, mas as pessoas que nos circundam, não. Então, o homem está sendo medido pelo valor econômico, o que é uma pena, né? Porque ele corre atrás disso, quando não consegue, se desespera e entra em depressão. Ou porque ele ouve as pessoas, né, cobrando dele uma coisa que não consegue, também. As mães, porque assumiram duas funções, a de mãe e a de dona de casa. Isso é um outro fator. Então, o que está levando a maior parte das pessoas a esse processo é, na realidade, o não cumprimento das coisas. A pessoa não consegue chegar a um ponto em que ele quer dar, não consegue, e aí ele entra nesse processo. Então, o materialismo é que está atingindo as pessoas, na realidade, nesse novo século, nessa mudança que o planeta está passando, né? As religiões também estão assim. E as pessoas são egoístas, elas pensam só nelas. Em primeiro lugar sou eu, e em segundo lugar sou eu também, né? Em algumas coisas está certo e em outras está errado. Mas isso é uma coisa um pouco complexa, né? A depressão é complexa em si, porque ela nos afeta material e espiritualmente. Começa, às vezes, com um distúrbiozinho qualquer no cérebro e ele acaba partindo para o nosso organismo todo. Então, é só a gente ficar atento, a gente ter força. Nós temos dentro de nós uma força maior e essa força faz com que a gente possa chegar onde a gente quer. Basta que a gente queira chegar. É só consultar lá o nosso interior, é só entrar para dentro da gente mesmo e dizer, não, Deus é meu Pai. E se Ele é meu Pai, quem vai ser contra mim? Ou o que vai ser contra mim? Então é buscar força em todos os instantes, buscando em Jesus e em Deus a nossa força. Mas eu procurei hoje alguma coisa para falar para nós, porque quando a gente fala para nós também, e caiu o Livro dos Espíritos assim, acidentalmente, e eu busquei aqui um assunto que é as penas e gozos futuros, que está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. A pergunta, me parece que é 1003, para ser mais exato, né? Então, o Livro dos Espíritos é um livro que aborda a situação, esse tema exatamente, aborda a situação das criaturas depois da morte. E nós nos perguntamos sempre, né, como será que isso acontece? O problema é que a gente tem que partir de uma premissa, e eu espero que todos aqui acreditem na reencarnação, porque senão esse assunto até nem teria validade. Quando nós morremos, quando nós passamos para um outro lado da vida, e a vida não acaba, nós deixamos aqui o nosso corpo, e nós passamos lá para um outro lado da vida, o que na realidade acontece, e acontece com muita frequência, nós vamos sofrer de acordo com aquilo que fizemos aqui, né? As religiões nos ensinaram, eu acho que todos nós viemos do catolicismo, e eles nos impunham lá o inferno. Então, às vezes, a gente tem a impressão, meu Deus, eu fiz isso de errado e, de repente, eu vou lá para o inferno. Que não existe, né? Essa religião de inferno, quem nos impôs foi o catolicismo. E para nos amedrontarem numa época em que nós realmente precisávamos até disso.
Mas antes do catolicismo já existiam, e ninguém pregava um inferno. Pregava uma situação difícil, dependendo do seu viver. Né? Tudo na vida depende de como nós vivemos. Se nós vivermos bem, se nós formos honestos conosco mesmo, se seguirmos um caminho reto e caminhar nos trilhos, como costuma dizer, o Divaldo diz que quando a gente anda nos trilhos, não tem problema nenhum que vá nos incomodar. E realmente é verdade. Né? Só que é difícil para nós, seres humanos, caminharmos sempre naquele mesmo ritmo. Ou caminhar sempre nos trilhos. A gente ainda, eu costumo brincar aqui e falar que eu não estou fazendo vestibular para santo, e nenhum de nós acho que está. Então é difícil viver. E é difícil não errar. Mas não significa que a gente vá para o inferno. Né? Nós somos pais e não somos perfeitos, nós não daríamos aos nossos filhos uma pena eterna. Que ele fosse para algum lugar e fosse sofrer a vida toda. Então, se nós, que somos imperfeitos e estamos caminhando ainda, não vamos dar isso para os nossos filhos, com certeza Deus, que é o nosso Pai, também não faria isso. Então, nós vamos sofrer, após o desencarne, de acordo com aquilo que nós plantamos. E de acordo com aquilo que nós temos mentalizado. Por exemplo, se eu odiar alguém e passar para o outro lado com esse ódio, com certeza, né, esse ódio é que vai me fazer sofrer as penas todas que se possa imaginar. Né? E nós vamos sofrer. Porque aquilo vai ficar martelando, o ódio está no corpo, nós não levamos o nosso corpo. Então não levamos doença nenhuma, mas nós levamos os nossos sentimentos de ódio, de raiva, de egoísmo e por aí afora. Então, se nós persistirmos nisso, nós vamos sofrer. Por isso, alguns espíritos, quando se comunicam, eles dizem que estão sofrendo as penas do inferno. Mas, na realidade, eles estão sofrendo aquilo que eles estão mentalizando. Né? O sofrimento deles significa que eles ainda estão ligados a um sentimento não coerente, não bom. É como quando a gente tem uma dor de dente, para quem já teve, e sabe que a dor de dente, quando acontece, é um inferno. Enquanto a gente não consegue curar aquilo, nós passamos por dores terríveis. Então, se alguém nos perguntar naquele instante, nós vamos dizer que estamos sofrendo muito, né? Porque a dor de dente está ali. Mas o caminho de Deus, o caminho do Pai, é um pouquinho mais complexo. Ele mostra que Ele jamais faria isso conosco, de nos dar uma pena eterna. Então, Ele nos dá oportunidades de reencarnação, onde nós podemos sair daquela situação e virmos cumprir aquilo que nós deixamos de fazer. Né? Acertar os nossos pontos com os nossos amigos e com os nossos inimigos. E também quando a gente está lá, nessa situação de sofrimento no plano espiritual, e você se arrepende, porque o arrependimento ele é falado em todas as religiões, a necessidade do arrependimento. Quando você se arrepende, automaticamente você é socorrido por um amigo na espiritualidade. Então, todas as vezes que a gente fica pensando assim, oh meu Deus, eu cometi um erro, né? E aquilo fica na nossa cabeça, nós estamos imantando em nós mesmos, né? No nosso espírito, no corpo nós não fazemos isso, mas no nosso espírito, aquela mazela, aquela coisa ruim. E se a gente passar para o lado de lá com isso, com certeza, então a gente tem que tratar de, enquanto está a caminho, pedir perdão para os nossos inimigos, que é o que Jesus sempre pregou, né? Amar 70 vezes 7. E nós não conseguimos amar nenhuma, quanto mais, e nem perdoar 70 vezes 7. E se nós não nos perdoamos, nós também não vamos conseguir perdoar o nosso inimigo. Quer dizer, o inimigo pode até nem ser um inimigo dessa vida, ser um companheiro lá de um passado distante. Então, nós temos que começar a trabalhar a nossa mente no sentido de sabermos perdoar, de sabermos amar, de andarmos nos trilhos, como diz o Divaldo. Porque à medida em que a gente não consegue essas coisas, nós começamos a nos perder. Né? E aí várias coisas nos acontecem que não são as melhores.
Então, vamos trabalhar a nossa mente nesse sentido. Eu, como brinco muito, eu costumo dizer que eu só penso coisa boa, porque se de repente a Dona Morte chegar aí, eu já estou indo lá para a cabeça limpa de tudo. Não é verdade, mas pelo menos a gente vai falando e vai aprender, né? Que é assim que a gente tem que agir. Então, nós temos que crer que Deus não daria para nós uma dor assim, né? Uma dor perene. O que Ele nos dá, o que existe, são as consequências dos nossos atos. Nós somos responsáveis por cada ato que cometemos, bons ou maus. Essa é a realidade. Então, é isso que está gravado e que está sendo gravado no nosso espírito. As coisas boas e as coisas más. E nós sabemos discernir o que é bom e o que é errado. Algumas vezes nós até dizemos assim, olha, eu errei, mas também fulano me fez aquilo. Né? Nós achamos sempre uma desculpa. Mas, na realidade, se nós entrarmos para dentro de nós mesmos, se nós consultarmos o nosso eu interior, o nosso subconsciente, onde estão gravadas todas as coisas que nós já vivemos, que nós já aprendemos, nós vamos ver que nós erramos e erramos. Então, para que no futuro, para que já temos um conhecimento, segundo um amigo nosso diz sempre, que o fato de já estarmos aqui, nós já melhoramos um bocadinho. Né? Eu ainda brinco que o pouquinho é tão pequeno que não dá para a gente nem abrir o dedo. Tem que ser assim, bem fechadinho, porque se abrir um pouquinho já não é verdadeiro. Né? Então, a nossa busca, a busca do ser humano, a busca da pessoa que se diz espiritualizada, ou espírita é uma condição que nós ainda não atingimos. Né? Então, nós somos espiritualizados. Espírita, nós teríamos que caminhar muito ainda. E eu digo sempre que, se nós nos basearmos basicamente, por isso eu escolhi o Livro dos Espíritos, como poderia ter escolhido o Evangelho, que eu acho que ali estão todas as coisas de que nós, seres humanos, precisamos. O Evangelho e o Livro dos Espíritos nos ensinam, nos ajudam nos momentos de dificuldade. Basta que se leia o final do livro, do Evangelho, lá temos orações maravilhosas. Né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de fazer uma prece. A gente começa a rezar a Ave Maria e pensa se o feijão está queimando, se chegou gente. É difícil, né, a concentração. Então, às vezes, a gente lendo, a gente consegue. Né? A gente fixando ali e pensando em Jesus, a gente consegue. E também, fazendo isso, a gente consegue muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que nós necessitamos. Então, as consequências nossas são essas, né? Nós erramos, acertamos, vamos e voltamos. E quantos milhares e quantos séculos nós já vivemos? Né, seu Américo? Quantos? 2000 anos é pouco. Quantas vezes nós já voltamos? E o quanto nós melhoramos? Uma pergunta para se fazer. Né? Então, algumas coisas que a gente pensa que está errado, não está. O errado é você prejudicar o outro. Nós nascemos para ser felizes. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Jesus disse que nós temos e poderíamos fazer tudo o que Ele faz. Então, o porquê de nós sermos assim? Porquê de nós desanimarmos? Porquê de nós sermos egoístas, vaidosos, orgulhosos? A vida é um segundo. É frágil, é um barco que está sempre recebendo as ondas muito fortes. E nós estamos sempre no balanço dele. Né? E precisamos, de alguma forma, conduzir esse barco com mais firmeza, com mais certeza de que esta vida é um segundo. Né? Para tanto orgulho, para tanta vaidade, para que as pessoas se percam aí, como nós falamos agora há pouco, com as doenças, que são hoje as doenças materiais, atingem mais diretamente o cérebro. Porque as pessoas querem fazer ou dar um passo maior do que podem.
Eu vou falar do nosso amigo Chico Xavier, que todos conhecem e que trabalhava com a gente. E ele sempre me dizia uma coisa que eu jamais vou me esquecer, né? Que eu não precisava de 2 cadeiras, então ele não entendia o porquê que eu trabalhava tanto. Vocês compram um monte, só conseguem sentar numa. Quer dizer, um exemplo bem assim, né? Pequeno. E eu ria, porque eu achava que isso não tinha cabimento, né? Mas é verdade. Aí eu passei a observar a minha própria casa e a ver que tudo que eu tinha lá, estava lá, só para não sei nem para quê. Né? Se nós pararmos para olhar, não sei para quê, às vezes. Tem coisas que você passa anos só olhando para ela, e ela olhando para você. Né? E não usa. Então, para que a correria atrás do dinheiro? Dizia ele, né? E é verdade. Se nós fôssemos lá visitá-lo, se vocês tivessem tido essa oportunidade, vocês iam ver que ele vivia num lugar extremamente simples. Mas um lugar que a gente entrava e tinha a sensação de que estava entrando num palácio. E às vezes você entra no palácio e tem uma sensação horrorosa. Né? Então, é assim, nós precisamos de coisas muito simples. Né? Precisamos de amar e precisamos de ser amados. Precisamos de compreender o outro da mesma forma que nós gostamos de ser compreendidos. E fazer, como dizia um dos nossos amigos, olhar cada um de nós além das aparências humanas. Porque todos nós temos coisas boas. É que às vezes a gente já vem lá de um passado, e num passado nós não fomos muitos amigos, né? Então a gente olha e diz, nossa, eu não vou com a cara daquela pessoa, né? A gente tem esse mau hábito, às vezes, de olhar e dizer que não vou com a cara daquela pessoa de jeito nenhum. Né? Por que será? Será que não é ali que a gente tem que se achegar? Será que não é ali que a gente tem que buscar compreender o outro? Porque se nós já estamos assim, é porque, de alguma forma, nós nos distanciamos. Então, será que não é assim? Será que quando a gente entra no nosso trabalho, sabe que lá tem um chefe que não é muito amigo, a gente vai pensando em Jesus na nossa frente? E eu já tive a oportunidade também de falar isso, eu estou falando pessoalmente, como acontecia comigo. E eu entrava e já pensava assim, não, hoje vou botar Jesus aqui na minha frente e não tem para ninguém. E não tinha mesmo, gente. Não tinha mesmo. Né? Mas isso é uma coisa que a gente só começa a pensar, inclusive aqui nos gozos futuros, só quando chega aqui com quase 70, como eu estou, e que sabe que um pezinho, né, seu Américo, já está ali, assim, caindo ali. Então, a gente começa a melhorar um bocadinho. Demora bastante. Mas o importante não importa o quanto demora, o importante é chegar. O importante é começar a entender que esse é o nosso caminho, a evolução. Deus nos criou para que evoluíssemos. E nós só vamos evoluir quando nós estendemos as mãos. Nós fazemos aqui o trabalho de lanches, como a menina acabou de falar, e conversando com essas pessoas que aí estão, nas ruas, nós vemos lá advogados. Eu já cheguei a encontrar até um médico, completamente drogado. E aí você pergunta o porquê, e eles dizem que não conseguiram realizar tudo aquilo que queriam. Quer dizer, é uma desculpa, mas é uma fraqueza também. Né? E quando a gente dá uma chacoalhada, quando a gente acorda, eles até se aprumam. Nós conseguimos já tirar umas 2 ou 3 pessoas da rua. Então, o importante para nós é isso, é estender a mão. É aprender a olhar o outro que está lá na calçada, ou esteja lá onde for, e não olhar com desdém. Porque essas criaturas também têm lá os seus motivos para lá estar. Então, meus irmãos, o que na realidade nos diz o livro, o que nos diz a lição de hoje, é exatamente isso. Não existe penas futuras. Vai depender só de nós. Claro que a gente não vai ficar lá do lado de Jesus, porque isso já é um pouquinho mais complicado, né? Para nós podermos chegar lá perto dele, ele é um anjo numa esfera muito maior. Mas se a gente já não sofrer, se a gente já for para um lugarzinho assim um pouquinho mais acolhedor, né? Tipo o nosso lar, já está bom demais, né? Não sei se conseguimos chegar lá, mas já está bom demais.
E o mais importante de tudo é isso, amor, paciência, coragem, buscar dentro de cada um de nós aquilo que nós temos lá escondidinho. Sentar e perguntar para nós mesmos por que está acontecendo tal fato. Conversar com Jesus, porque Ele está sempre do nosso lado, sempre ali, carregando. Nós nos afastamos dele, mas Ele nunca se afasta de nós. Mesmo quando nós não o vemos, Ele ali está. Então vamos seguir o trilho, como dizia o Divaldo, porque se a gente segue o trilho, não tem perigo de estar saindo fora da linha, de estar cometendo nenhuma coisa que não sirva. Né? E assim, para completar, eu achei aqui uma coisa na internet que eu achei super interessante. Não se diz de quem é, nem nada. Apareceu lá e eu achei bom, e aí quero passar para vocês, porque tudo que é bom a gente tem que passar para as outras pessoas. Né? E chama-se o menestrel. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar as suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. E isso é muito, muito importante, essa partezinha aqui, eu achei, porque assim, eu acho que nós temos que passar uma curtida no futuro e no passado. Porque o passado já passou. Nós nunca mais vamos voltar lá. Né? Nós podemos até conseguir acertar algumas arestas de lá do passado, mas voltar lá a gente não volta, não adianta nem lastimar. E o futuro a gente não sabe se chega. Né? Daqui a pouquinho eu posso estar saindo daqui, não levantando mais. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então a gente tem que botar uma cortina no passado e esquecer. E esquecer mesmo, porque se nós ficarmos lembrando, nós vamos sofrer. Né? E fica lembrando lá, olha, aquela fulana me fez tal coisa lá atrás. E aquilo fica martelando. É lá onde nós vamos para as penas que são penas que vai passar. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa qual seja uma pessoa. Ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. É bem profundo isso, né? Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos, se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que o seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser, e que o tempo é curto.
Aprende que não importa onde já chegou, mas que está indo para algum lugar. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco. Ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação. Sempre existe pelo menos dois lados. Tudo na vida tem os dois lados, né? E a gente sempre só olha um. E normalmente olha o lado ruim. E, infelizmente, esses somos nós, né? Que eu disse que melhoramos assim, né? Nada mais que isso. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga as flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que, olha que importante isso, hein? Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Plante seu jardim e decore sua alma. É responsabilidade de cada um fazer isso, né? E você aprende que realmente pode suportar tudo. Que é realmente forte e que pode ir muito mais longe, depois de pensar que não se pode mais. Então, até quando a gente está lá, no fundo do poço, né? No fundo do poço, que disse o Gessé, terça-feira, diz que o fundo do poço é um lugar onde a gente vai, bate e tem que levantar, senão morre afogado. E que realmente a vida tem o valor, que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e não nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar. O medo é outro inimigo cruel nosso, né? Eu acho que das coisas que mais o ser humano tem, o problema maior é o medo. Ele tem medo. Tem medo de tentar, tem medo de fazer, tem medo de errar. E aí ele fica no ser, porque não conseguiu, não fez, aí ele fala, se eu tivesse, se eu pudesse, mas já passou, né? Porque o tempo da gente é agora. Então nós temos que fazer a coisa agora. E não lastimar depois, botando tanto ser na frente. Eu queria, se pudesse voltar, né? E às vezes a gente não pode. Então é isso aí, meus irmãos. É o que eu falei agora há pouco. É levantar a cabeça, é buscar a força interior, é acreditar em Deus, é acreditar em Jesus e, acima de tudo, acreditar em nós mesmos. Obrigado pela paciência. Já falei um pouquinho, Tomás. Todo mundo já entendeu. Alguém, uma colocação? Senhor Homero. Você acha que a religião melhorou a humanidade? Não foi a ciência que melhorou? Não, a ciência em todos os sentidos. A ciência evoluiu e melhorou a nossa parte não e espiritual. também espiritual. Espiritualmente, acho que não. Também. Agora, a religião, através de todos esses séculos aí, nada fez. A religião, seu Américo, ela tem uma função que é religar o homem a Deus. Essa é a função da religião. Mas né? nada tem feito. Agora, o homem só vai se religar a Deus se ele Nada quiser. tem feito. A gente não pode forçar, né? Determinadas situações não dá para a gente forçar.
A religião, ela diz bem, religião é religar o homem a Deus. Então, não importa qual a religião, não importa nada, o fundamento é esse, religar o homem a Deus. Mas não tem cumprido o papel de melhorar a humanidade. A humanidade vai ter que ela própria, individualmente, se melhorar. Através da ciência. A ciência Por isso que o nosso espiritismo se alia à ciência. Sim, ele é ciência, filosofia, mas para provar algumas coisas, não para provar. Por isso, né? que se liga à ciência, porque é através da ciência que a humanidade vai melhorar em todos os sentidos. O que seria a ciência, seu Américo? Em tudo. Não, mas assim, particularmente, o que é que o senhor pode falar? O que seria a ciência? A psicologia é uma ciência, né? Uhum. Né? E o senhor acha, olha, posso perguntar uma coisa? O senhor acha que a parapsicologia poderia ajudar uma pessoa que está lá na rua, como esses, o senhor acha que isso poderia? Desvendar a parte espiritual, o que é que você é, né? E tal, né? Mas não importa o que a gente foi ou o que seremos, né? Importa o hoje, o agora, seu Américo. Essas religiões que andam por aí são tremendamente materialistas. Elas são dogmáticas, essa é a verdade. Né? A religião é dogmática. Partindo do princípio que o senhor Américo falou, a parapsicologia ela foi afundada porque ela não conseguiu seguir em frente. Infelizmente, os homens é que fazem isso. A religião, seu Américo, é uma forma de chegar até Deus, mas quem faz a transformação é o homem. Porque é ele que precisa se transformar, é ele que precisa crescer para chegar até onde ele precisa da evolução. A religião não pode fazer nada por ninguém se o homem não fizer por ele. Jesus, quando passou na terra, ele falava para a criatura, você quer ser curado? Se você quer ser curado, você vai ser, porque você está querendo. Jesus, a sumidade para nós aqui no planeta Terra. Então ele fez isso, mostrando para o homem que o homem pode se melhorar a partir da sua própria vontade, da sua fé. A sua fé te curou, porque ele tem fé e ele vai acreditar nisso. A ciência ela é boa para o crescimento do planeta, para as pessoas chegarem, mas não para o crescimento do homem. É só para falar que esse texto eu já conhecia, e acho que ele é do Shakespeare. Do Shakespeare? Não tem na internet, não tem. Eu peguei lá e eu não. Mas deve ser, né? Porque é tão assim. Muito bom, gente. Obrigada. Bruno? Uma pergunta. Essa é para o senhor, seu Américo. É o seguinte, já que nós estamos falando de ciência e religião, então eu vou partir para um lado científico. Eu vou te decompor, tá ok? Então você é formado por 75% de água, é uma parte de cálcio. Eu vou pôr tudo isso daí em potinhos, tá? A água eu vou decompor o senhor. Então a água eu vou pôr num vidro, o que o senhor tiver de cálcio eu vou pôr num outro vidrinho, o que o senhor tiver de ferro num outro vidrinho, e assim vai. Todas as matérias que formam o senhor, eu vou decompor. Bom, mas eu não materialmente, é claro. Mas o senhor vai me permitir terminar? O senhor vai me permitir terminar, senhor Américo? Muito obrigado. Então é o seguinte. Então, quando eu falo com o seu Américo, a matéria decomposta não responde para mim. Eu falo com o espírito do seu Américo. E esse espírito é o que evolui. A matéria, ela é inerte, ela não evolui. A água vai ser sempre água, a formação de dois gases. O ferro é sempre ferro. Tá? O cobre vai ser sempre cobre. O cálcio vai ser sempre cálcio. O espírito do seu Américo é que evolui. Esse é que avança. Ele avança em conjunto com o quê? Como é que ele pode avançar? Ele precisa ter um escafandro, uma roupagem, para que ele possa evoluir. Essa roupagem é o corpo que o senhor recebeu, e eu recebi, e todos nós recebemos. Tá? Que vai nos ajudar na parte tanto científica
como na parte intelectual, como na parte moral, como na parte religiosa. Ele veio para que a gente evolua. Não é? Lamentavelmente, o nosso planeta está passando por uma fase muito difícil, né? E a evolução que nós temos que atingir, o trabalho que nós temos que ter para atingir essa evolução ainda é muito grande. E não vai acontecer do dia para a noite. Isso é muito demorado. Né? E a ciência tem nos ajudado com pesquisas, com escavações, para provar certos comportamentos que algumas religiões tiveram no passado e ainda têm, como autodefesa. A igreja foi tão perseguida no princípio do cristianismo, que quando Constantino libertou os cristãos e liberou a religião cristã, eles criaram mecanismos de defesa para que eles não sofressem outra vez. E isso foi perfeitamente incompreensível. Então o que eles faziam? Eles procuraram se defender. E criaram determinados dogmas para que se defendessem e se protegessem. Isso hoje é perfeitamente entendível. Por quê? Porque a ciência avançou para isso. Mas a ciência avançou por quê? Porque você tem um espírito que está avançando também, junto com a ciência. Se o teu espírito fosse só a matéria, você não avançaria. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Agora chegou o momento das nossas vibrações. Nós vamos entrando mais uma vez em harmonia, né? Elevando os nossos pensamentos até Jesus. Vamos fazendo as nossas vibrações por todas as criaturas necessitadas, por todas as criaturas que se encontram nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, nos orfanatos. Que todas sintam a presença do bom Jesus a envolvê-las, amparando-as, sustentando em todas as suas necessidades. Que elas sintam o olhar amigo, o olhar singelo do Pai, que não vai desampará-las em nenhum momento das suas vidas. Vamos vibrando também pelo nosso planeta Terra, por todos os cantos do nosso mundo, que nossos pensamentos, que nossas vibrações sejam todas ligadas em um elo, formando uma corrente de muita paz, de muita compreensão entre os povos. Que seja banido a discórdia, os desentendimentos, as guerras, as lutas às vezes até sem fundamento nenhum, porque todos nós somos irmãos diante do Pai. Vamos vibrando pelos nossos lares, por nossos familiares, por todos aqueles a quem estamos ligados, em forma de um esposo, de uma esposa, de um filho, de uma mãe, de um pai. Todos nós estamos unidos por algum motivo, para crescermos e termos bastante união espiritual. E, em particular, vamos vibrando por nós mesmos, agradecendo a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade do reencarne, pela oportunidade de conhecermos essa doutrina que nos fortalece e que nós possamos voltar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho,
muito mais fortalecidos do que aqui chegamos, com bastante paz, com bastante amor, com bastante discernimento e muita saúde para o nosso corpo físico e principalmente para o nosso espírito. Que assim seja, em nome de Jesus. E agora é muito importante que a gente continue nesse momento de vibração, que agora nós vamos passar para outra parte do nosso trabalho, que são os passos.